Palavra do Pastor. Um momento de edificação e de estudo da Palavra de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o pastor Lázaro Anderson. Bem-vindos a mais uma Palavra do Pastor. Glória a Deus. Com muita alegria que eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Meus queridos, gostaria de estar lendo um trecho, um versículo dos Salmos para a nossa meditação. Gostaria de estar lendo Salmo de número 40, versículo 1. Um texto a qual remete à nossa vida e que todos nós passamos volta e meia por tal situação. Salmos de número 40, versículo 1 diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meus queridos, sabemos que esse salmo é um salmo de Davi, a qual ele dedicou ao cantor mor, para que pudesse ser entoados no templo do Senhor, com exaltação e adoração ao nome do Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que teologicamente esse salmo, ele aponta também para o nosso Senhor Jesus. E ele fora citado também pelo escritor aos Hebreus a respeito da aplicação à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas basicamente esse texto, com a sua aplicação, ele reflete também não somente a experiência do Cristo, o ministério messiânico de Cristo, mas ele também remete à vida de Davi e vem, por conseguinte, à nossa vida. Aqui o salmista Davi, ele diz: esperei com paciência. Meus queridos, como é difícil a espera. Como é difícil esperar algo. Às vezes fica meio que fadigante a espera. A maioria das pessoas tem dificuldade em esperar. Mas aqui nós vemos a orientação, nós vemos a experiência do salmista dizendo: esperei com paciência. Volta e meia, quando nós falamos quando nós usamos a palavra espera e a palavra paciência, nós remetemos à história do fantástico Jó. Aquele homem que por mais de 1 ano ficou naquela condição, naquela provação terrível, e a paciência de Jó fora mencionada nas Escrituras Sagradas. Até a fala, os ditados populares falam da paciência de Jó. Mas a paciência aqui, ela ultrapassa um temperamento calmo, um temperamento longânimo. Quando o salmista está querendo dizer esperei com paciência, não é somente ficar parado e esperando algo acontecer. Ele simplesmente esperou perseverando. A palavra paciência, ela também está ligada intimamente à palavra perseverar. Então, paciência e perseverança são duas palavras que estão muito ligadas e até mesmo têm um significado parecido. Então, aqui nós vemos o salmista dizendo: esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meus queridos, o resultado de uma espera paciente, de uma espera com perseverança, é essa. É o Senhor no seu alto e sublime trono, direcionar os seus olhos rumo à nossa vida, rumo à vida dos seus servos, rumo à vida da igreja. Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Que nós possamos ter nesses últimos dias um clamor perseverante, um clamor paciente, pois a promessa é essa: Deus há de nos ouvir como ele ouviu Davi e como o Pai ouviu o Senhor Jesus. Pois esse salmo aponta também para o nosso Senhor, como eu disse logo no início. Se existe alguém que foi coroado com a coroa da paciência, esse homem não foi Jó, como eu mencionei agora há pouco. Mas esse homem foi o nosso Senhor Jesus.
Ele teve a coroa da paciência e da perseverança. Eu sempre digo que o Senhor Jesus, Ele sim, é o nosso exemplo e o nosso grande modelo para termos uma vida que agrada ao Pai. Pois a Bíblia Sagrada diz, todas as profecias que falavam do nosso Senhor Jesus, do seu ministério messiânico, todas as profecias que apontavam para Cristo, o chamava de servo e apontava o Cristo obediente e paciente. Então Cristo, ele foi perseverante, ele teve paciência. Porque a Bíblia diz que ao Pai agradou moê-lo. Então, o Pai, com todo o seu plano, ele o cumpriu em Cristo, e Cristo foi paciente, perseverante em tudo aquilo que Deus tinha para com ele. Cristo é o nosso exemplo. E Jesus, ele também é o exemplo que o Pai o ouviu. O próprio Cristo, sempre orando, ele sempre fazia menção que Deus o ouvia. Assim como o Pai ouvia a Cristo, o Pai também nos ouve em nome de Jesus. Porque Jesus diz, tudo aquilo quanto pedires ao Pai em meu nome, recebereis. A obediência de Cristo nos traz essa inclinação do Pai aos nossos ouvidos, traz essa inclinação dos ouvidos do Pai, melhor dizendo, para o nosso clamor. Então aqui está um remédio, aqui está um ânimo, aqui está algo para nos incentivar a esperar perseverante naquilo que Deus tem para conosco. É a certeza que Deus nos ouve. É a certeza que Deus se inclina para cada um de nós. É a certeza que Deus está de olho na sua igreja. E apesar de Deus ser tão grande, Ele se inclina para nós, que somos pequenos. Somos homens, pó. O que é o homem para se engrandecer, para se gloriar, para se envaidecer? Somos pó. Mas através da obediência de Cristo, através do sacrifício de Cristo, mesmo nós sendo tão pequenos, um Deus tão grande e poderoso, Ele se inclina para nos ouvir quando nós clamamos, quando nós oramos, quando nós erguemos as nossas vozes e clamamos a Deus. Ele não é um recurso que a igreja tem. Ele não é um recurso que Davi tinha. Ele não é um recurso que o próprio Senhor Jesus tinha. Todos nós devemos ter a total convicção que Ele não é um recurso, mas Ele é o único recurso. Que nós possamos clamar ao nosso único recurso, Deus Pai, que está nos céus, o Senhor que se assenta em um alto e sublime trono. Clamemos a Ele, louvemos a Ele, adoremo-nos, exaltemos o nome do Senhor. Clamamos, que nós possamos clamar com perseverança, pois a promessa de Deus é essa. Ele há de nos ouvir. Ele há de atentar ao nosso clamor. As nossas orações serão respondidas em nome de Jesus. Então que nós possamos ter este texto, este versículo do Salmo, no nosso coração, como uma fonte de inspiração para prosseguirmos, irmos até o fim. Como o apóstolo Paulo um dia disse, uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo rumo ao alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos uma corrida, vamos ter perseverança, pois o pódio nos aguarda em breve. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos, essa pequena meditação, para nos incentivarmos a esperar, a ter perseverança, paciência e a clamar como nós nunca clamamos. Acompanhe-nos também em facebook.com/Palavra do Pastor e no YouTube em youtube.com/Palavra do Pastor.
Rio Ed Produções.